A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre qual é o seu dom mesmo? E nós vamos então estar comentando sobre isto. Deus, quando criou os seres vivos, Deus criou cada ser no seu habitat natural, no seu ambiente natural. Deus criou os peixes para viverem na água e foi criado o seu organismo adaptado à água onde ele vive, e então ele vai se sentir em liberdade e vivo lá na água. Se você colocá-lo no ar ou em qualquer outro ambiente, ele morre. Estando na água, quanto mais ele nada, ele se renova as suas energias. Deus criou as aves do céu para voar. E é neste ambiente em que ela vive, e ao voar, ela então se renova as suas forças, suas energias. Deus criou os animais para viver sobre a terra, os animais selváticos para viver na floresta e os animais domésticos para viver ao lado do homem. Então, se você tirar desse ambiente, o animal selvático, e colocá-lo na água, eles morrem. Se colocá-lo para voar, jogar eles de um prédio bem alto para eles voarem, eles morrem também. Então, cada um dos seres, dos animais, dos peixes, as aves, cada um dos seres que Deus criou com uma função específica, com um lugar específico, um ambiente específico. Pois bem, quando Deus criou o ser humano, Deus criou cada um com seus dons. Quando nós nos convertemos, nós recebemos também os dons espirituais ou dons ministeriais. E nós vamos nos sentir livres, produtivos, renovados, restaurados, quando nós estivermos colocando em prática esses dons. Como nós estamos falando sobre o livro Os Dons Ministeriais, relacionados com 5 dons, apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, então eu quero fazer alguns comentários do que eu tenho observado. Tenho observado algumas pessoas que exercem o dom no seu lugar errado. Destrói a sua vida espiritual, a vida espiritual da sua família e da igreja local onde ela congrega, ela está. Eu conheço e acompanhei a vida de um irmão evangelista, ganhador de almas. Por onde ele ia, ele ganhava almas e ele fundava a igreja ganhando almas. E várias igrejas surgiram através da sua vida. Mas, na verdade, apenas uma igreja permaneceu, cresceu e está grande. E as demais não vingaram. Não vingaram. Mesmo tendo num local, ter comprado o terreno, ter construído, a igreja foi-se embora. Por quê? Porque, sendo ele evangelista, ele assumiu a igreja como pastor. E ele não é pastor, não tem um ministério pastoral. Então, o que aconteceu? Já num determinado lugar, ele evangelizou várias pessoas, e muitas pessoas se converteram ali, e ele então colocou um irmão que é pastor, que tem um ministério pastoral, e esse irmão é que fez com que a igreja permanecesse fundamentada e continuasse crescendo.
porque era o ministério específico desse irmão ser pastor. Então, não somente ele, mas toda a sua família foi destruída, porque sendo ele evangelista apenas, ele queria exercer o ministério pastoral na igreja e também com a sua família. Então ele estava longe, fora daquilo que Deus o criou. Outro irmão tem um dom exclusivo de ensino de mestre. Ele era pastor auxiliar de uma igreja. O pastor titular foi transferido para um outro local. E esse pastor, então, ficou como pastor titular. Mas todos percebem, e também ao conversar com ele, você percebe que ele tem um dom de ensino, dom de mestre apenas. E então não deu certo. Não deu certo e houve problemas graves. E hoje ele está numa igreja, a família em outra. Isso que aconteceu. Outro tinha um dom itinerante de profeta. E ele exercia o seu ministério. Deram para ele uma igreja local. As pessoas ali viam na igreja para ouvir as suas pregações proféticas. Deus mostrava além daquilo, além da sua aparência, e transmitia com autoridade, de forma bem direta, aquilo que ele recebera em comunhão com Deus. E ele tinha também, junto com o dom profético, ele tinha o dom de cura. Deus usava muito no dom de cura. E ele mesmo tinha o desejo de ser missionário, de ser o quê? De ser missionário, de ser exercer o seu ministério itinerante em outras igrejas, para que através do seu dom, igrejas fossem restauradas, pessoas fossem curadas de uma forma itinerante. Tanto é que ele sempre comentava que em todos os lugares que ele ia, Deus fazia algo poderosamente. E as pessoas iam à igreja por causa dele e enchia a igreja. Mas quando ele deixava o seu ministério profético e queria exercer o seu ministério pastoral, cuidar das ovelhas, ele se saía mal e a igreja se dispersava. E o que houve que todo o seu casamento foi destruído. Ele foi destruído. E a igreja, enquanto ele estava à frente da igreja, a igreja enchia por causa do seu dom e de repente se dispersava. Outro pastor também tinha o dom de mestre. E ele ficou à frente de uma igreja há muito tempo, comprou terreno, construiu. Só que a igreja não ia para frente. E ele como pastor apenas, como mestre apenas, ele queria exercer o ministério tanto na igreja quanto na sua casa como pastor. E ele não tinha essa unção específica, e houve assim coisas terríveis, e assim até teve que deixar de estar à frente da igreja. E até hoje ele não se firmou. Então, eu estava orando uma certa vez de manhã, e logo depois teve todos os problemas, o Senhor colocou no meu coração para falar com ele que o dom dele era de ensino, de ensinar na escola bíblica, né, nos seminários, e não de pastor. E, pois bem, agora existem muitos casos em que eu tenho percebido que as pessoas estão no seu dom,
específico e são muito produtivos. Pessoas que têm um dom de pastor, que exerce o seu dom de pastoral na igreja e também na sua casa, com a sua família. Tanto é que a sua família é unida. O dom pastoral une as pessoas, tanto da igreja quanto da sua família. E aquele que não tem um dom específico, um casal que dos dois não tem um dom específico pastoral de cuidar e aconselhar a família, ele deve ser humilde e permitir quem tem esse dom para estar cuidando, para estar aconselhando, acompanhando a sua família como um pastor com um dom específico nessa área. E não somente a sua família, mas a igreja também. Existem muitos, então, que têm o seu dom de mestre e deixa tudo para se especificar nesta área dentro da igreja. E aí ele é o quê? Produtivo. O seu ministério específico é aceito pela igreja. E ele é muito usado poderosamente. Então existem dons também de pessoas que têm um dom itinerante, de evangelista, de profeta, de mestre, por que não? Pode ser tanto da igreja local como itinerante. Então estes deixam tudo para exercer o seu dom específico e eles são muito bem sucedidos, ensinam na igreja local, ensinam em outras igrejas, escrevem livros, fazem vídeos e divulgam. Então, o que nós precisamos, eu mesmo, no meu caso, eu já estive à frente de igreja, mas o Senhor falou profundamente no meu coração que o meu ministério não seria de pastor local, não é esse o meu dom. E o Senhor falou no meu coração que o dom era de ensino. A minha esposa, por exemplo, ela tem um dom de pastoral, que aconselha, que orienta, que tem paciência com as pessoas. Tem o meu filho, por exemplo, ele tem um dom gêmeo, pastor e mestre. Ele tanto tem o dom de pastor quanto de ensino, de mestre. Então, você precisa se identificar o seu dom, o seu ministério, para que as pessoas te conheçam não pelo seu título, mas te conheçam pelo seu ministério, pelo seu dom. E assim elas recorrem a você quando precisarem de algo relacionado com o seu dom. E você, na unção do Espírito Santo, você vai atender às necessidades da igreja e das pessoas individualmente, quando elas te procurarem, e você então vai usar essa ferramenta específica para atender às suas necessidades. Então, Deus abençoe poderosamente você, a sua família, e que você seja conhecido e toda a sua família e a igreja também, onde você congrega, sejam conhecidos pelo seu dom específico que o Senhor deu na igreja como ferramenta para atender às necessidades da igreja e todos possam crescer até a estatura de varão perfeito e até que o edifício seja totalmente construído para a glória do Senhor Jesus. Amém.